Bem-vindo novamente ao episódio 2 dos 10 desafios da escalabilidade de vendas, sem palavras e jargões que são práticos e rápidos e que você vai implementar amanhã. Se você é como eu e não acredita no sucesso do dia para a noite, acredita bastante no trabalho e na consistência, você está no lugar certo e a gente vai falar de vendas segundo essa ótica. Sem cortes de 30 segundos que vão resolver a sua vida. Pô, é até uma injustiça, né? Você é empresário aí há 10 anos, 20 anos trabalhando, líder de vendas há 10, 20 anos, chega alguém que fala que vai resolver a sua vida em um corte. Pô, isso é desmerecer sua inteligência. Então, a gente está aqui para falar com profundidade, mesmo com o tempo sendo curto, para a gente entrar nas dores que de fato a gente encontra no campo e todos os dias a gente tem focado a resolver e se desenvolver. E o segundo desafio da escalabilidade é a garantia de prospecção. Posso dizer a vocês que na atividade comercial, e se você tem alguma proximidade com o tema, espero que sim, porque você está me assistindo, você vai se identificar com essa dor que é a da prospecção. Nada é mais incômodo do que prospectar. Algumas crenças que nós temos nos traz no lugar de dizer, pô, vou incomodar uma pessoa, eu vou atrapalhar a reunião de uma pessoa, vou interromper uma pessoa. Não por acaso, eu faço várias palestras aí por todo o Brasil, e quando eu faço as palestras eu pergunto, o vendedor é? E a palavra que vem, chato. Essa é a primeira palavra top of mind de todas as palestras, que o vendedor é chato. Por quê? Porque existe uma crença de que ele está sempre interrompendo alguém. Mas quando nós estamos falando de prospecção, eu preciso resolver isso primeiro na minha cabeça, porque as coisas acontecem primeiro no meu pensamento. Se eu quero ter um processo de vendas escalável, o passo número 1, eu tenho um processo de potenciais clientes entrando no funil. Isso acontece hoje de duas maneiras, pelo meio digital, né? A gente chama de funil Y, vem chegando leads, oportunidades por meio de Google Ads, Meta Ads, outbound, inbound marketing, etc e tal, e nós temos o meio da mão no telefone, aquele que a gente constrói listas de prospecção ou listas que são construídas em eventos, feiras, etc e tal. Mas a partir daí eu preciso ligar para esse cliente. Quando eu tenho um lead que veio do inbound, do digital, é mais natural que eu fique à vontade para poder ligar para esse cara, porque de alguma forma ele me deu o nome, telefone e e-mail dele, seja por um e-book ou seja por interesse na minha oferta. Agora, a prospecção, aquela raiz, que é a mão no telefone, que talvez muitos de vocês que estão me assistindo conheçam, essa aí de fato é a parte dura do processo, mas ela garante muita eficiência e um menor prazo de retorno, porque eu consigo ir construindo conexões legítimas. E eu gosto de fazer uma parte da importância da prospecção, porque ela também é uma forma de marketing. Quando eu estou falando e me conectando com pessoas que eu quero de maneira constante, significa que a todo tempo a minha empresa está sendo exposta a pessoas que compram o meu produto. A gente tem uma questão muito enraizada na nossa mente, que é prospectar incomoda. Da onde vem isso, né? Isso vem da época lá em que nós éramos seres primitivos, tribais, em que nós tínhamos o medo da rejeição. Então a crença que está por trás da não vontade de prospecção ou não coragem de prospecção é a crença da rejeição. Nessa crença, nesse lugar, a gente imagina que vai ser rejeitado pelas pessoas. E nosso cérebro primitivo lembra da época em que vivíamos em tribos. Ser rejeitado pela tribo nos coloca numa situação de sobrevivência ou num medo de não sobrevivência. Porque lá atrás, quando eu era rejeitado por uma tribo, eu no fundo corria risco porque eu não conseguia manter o fogo e nem conseguia caçar. Ou seja, não conseguia sobreviver quando eu era rejeitado. Não pela rejeição, mas por ficar sozinho. E toda vez que a gente vai prospectar, a gente chega nesse lugar. Mas, nas nossas experiências aqui, o que a gente vê? Grandes potenciais de vendas dentro dos aquários dos nossos clientes. Clientes que às vezes investiram muito em marketing digital e tem 2, 3, 30 mil clientes na sua base de clientes, mas continua só no digital. Ou clientes que têm já uma base que não veio do digital, mas que foi construída ao longo da sua história e que não são realizadas atividades de prospecção. A partir daí, então, o convite é para que você tenha uma garantia de prospecção, podendo fazer isso para simplificar muito de duas maneiras. Eu coloco uma pessoa que a gente chama, o nome chama SDR, Sales Developer Representative, que é um cara que só vai ficar com a mão no telefone agendando reunião, ou eu coloco isso na rotina do meu time comercial. Dependendo do seu ticket, vale a pena você ter um cara que faz prospecção e que vende, que é um cara, talvez, vou chamar aqui, que executa uma parte mais completa do processo. Por que isso? Se o seu ticket é mais alto, você precisa construir relacionamento com os seus clientes. Se o seu ticket não é tão alto, você precisa ter de fato mais volume. Cabe a você olhar e ver de que forma você pode garantir a prospecção. Mas essa sim é a atividade que garante a escalabilidade lá na ponta. Eu costumo dizer que o percentual de reuniões agendadas ou de demonstração do seu produto, ou seja, quanto mais pessoas mês a mês veem a sua oferta ou você consegue apresentar a sua oferta, maior a sua possibilidade de venda. O que seria lógico
E é lógico, mas a gente às vezes não cuida desse topo do funil. A gente investe em marketing digital, trata esses leads e acaba não tendo um time de prospecção ativa. E nesse lugar eu preciso trabalhar inclusive a crença do meu time para saber se ele está pronto e acreditando que ele consegue performar. Fique aí e acompanhe o próximo episódio dos 10 desafios da escalabilidade de vendas para sua empresa.